Cotidiano, com Luísa Inês. Em Brasília, 11 horas e 42 minutos. Nós agora vamos falar de um assunto muito sério, que é a questão do cerol. Nessa semana que passou, a gente leu aqui no jornal, né, uma notícia que infelizmente é mais comum do que se gostaria. Falando aqui da história do carroceiro, o José Eustáquio dos Santos, de 47 anos, que mora em Sobradinho 2 e que teve 10 centímetros do pescoço cortados por uma linha de pipa envolvida com cerol. Ele chegou a ir ao hospital e, por sorte, sobreviveu, mas o ferimento ficou a poucos milímetros de atingir a traqueia e que aí muitas vezes teria sido, então, fatal, né? Ele estava andando de bicicleta, olha só, andando de bicicleta comum, como muita gente faz, e de repente, né, se deparou aí com a linha com cerol. E como a gente tem notícia de mortes, inclusive recentes, semana passada nós falamos desse assunto aqui no programa, como também estamos em época de férias, muita gente aproveita para soltar pipa com a garotada, né? Nós vamos conversar agora com o Robson Moraes Almeida, que é coordenador da campanha nacional Cerol Não. E nós vamos conversar com o Robson para saber o porquê dele estar envolvido nessa campanha, porque, até onde eu sei, ele é um dos sobreviventes aí de um acidente com cerol, não é, Robson? Bom dia. Bom dia, Luísa. Realmente foi um acidente, mas foi um acidente, graças a Deus, sem ferimentos, mas que despertou aí para fazer essa campanha. Pois é, o que é o tal do cerol, Robson? O cerol, os meninos, né, hoje também tem os marmanjos, né, eles quebram o vidro, faz aquele pozinho bem fininho, mistura com cola, uma cola de madeira, e passam esse produto na linha. Esse produto ele é utilizado para cortar a linha dos outros meninos que estão soltando pipa. É tipo uma competição. Uhum. Só que acontece que quando um perde a sua primeira pipa, ele fica com muita raiva e fala assim, não, eu também agora quero cortar. Aí fica uma coisa sem fim. Uma vingança, como diz assim, sem fim e eterna, vamos pôr assim. Aí todo mundo começa a ter cerol. Uns sabem fazer o cerol melhor do que o outro. Então sempre um vai cortar a linha do outro. Uhum. O problema é justamente esse. Muitas vezes as pessoas pensam que o acidente ocorre na hora que o menino está ali soltando a pipa, que está segurando a linha. Não, não é. O problema é justamente quando corta a linha, essa linha vai cair longe da onde o pessoal está soltando o papagaio, né? E ela vai fazer um ângulo entre uma casa, a rede elétrica, entre duas casas, né? E justamente esse balão que essa linha faz, né, que ela já é um pouco mais pesada por estar impregnada com caco de vidro e cola, ele geralmente atinge mais ou menos a altura do pescoço das pessoas. Uhum. A pessoa passa, infelizmente não vê, a linha é muito fininha, às vezes está passando numa velocidade um pouquinho maior e corta mesmo, porque é uma navalha quando passa cerol na linha. Pois é, na semana passada a gente entrevistou aqui um especialista em pipas, que é o Silvio Vossi, e ele estava falando que antigamente a brincadeira de soltar pipa tinha competição, mas era uma competição de agilidade, né? Quem era mais ágil para fazer a pipa voar mais alto, essas coisas assim. Essa história de passar cerol vira uma competição de deslealdade, né? Porque você não quer brincar e nem deixa o outro brincar. Exatamente. Não é competente, derruba a pipa do outro. É uma história sem fim, né? É. E ainda tem mais coisas ainda, porque na verdade os meninos, quando têm a pipa cortada, eles tentam recuperar. Aí eles saem correndo feito louco, atravessando ruas e às vezes até sem olhar o trânsito, e eles vão só preocupados em ver onde que a pipa vai cair para tentar recuperar, e às vezes são atropelados, e é uma situação bem mais complicada esse negócio de cortar a linha de pipa dos outros. Uhum. Agora, o que o cerol é capaz de cortar? Porque tem gente que pensa que é bobagem, né? Que essas coisas que eu vou falar por aí não acontecem, apesar de verem notícia toda hora. E no site, porque o Robson Moraes Almeida criou um site da campanha, né? Que é o www.cerol.com.br. Ali tem umas fotos de coisas que cerol cortou. Conta pra gente, Robson. Olha, é uma situação bem complicada, porque muitas das vezes a gente vai reclamar com alguns pais
que os filhos estão soltando pipa com cerol, e eles falam, deixa os meus meninos brincarem, porque eles não estão mexendo com droga nem nada, deixa eles brincarem. Só que na hora que a gente mostra as fotos, eles realmente têm um baque e começam a pensar. Mas logo em seguida ele não, mas isso não vai acontecer com o meu menino, porque o meu menino não faz isso ou não faz aquilo. A linha de cerol, ela pode cortar muita coisa. Nós já temos relatos de asa de avião, de carro, antenas de carro, nós temos relato de capacete, né? Nós temos relato do retrovisor de carro, né? E eu tenho até uma história engraçada, que uma senhora, depois ela entrou em contato comigo, dizendo que ela chegou no seu condomínio e encontrou o para-choque do seu carro cortado, né? E ela falou, que registrou até ocorrência policial, dizendo que algum menino tinha pegado uma serrinha e cortado o para-choque dela, que era de plástico, né? Depois, na hora que a polícia chegou para fazer a ocorrência, ela encontrou um pedaço de linha com cerol dentro do para-choque. Aí que ela falou, nossa, eu pensei que era alguém, na verdade foi cerol. O que aconteceu? Ela passou por alguma linha, né? Estava de carro, não atingiu ela, atingiu apenas o carro, e aquilo foi cortando e fez o estrago todo que fez. Então, pela velocidade, dependendo da velocidade, dependendo do ângulo, pode cortar até ferro, como já tem caso do Aeroclube de Tatuí, que eles comentaram que já cortou até asa de avião. Pois é, aqui em Brasília mesmo nós tivemos o caso de um acidente com helicóptero, se não me engano, não me lembro se era Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, que cortou aquela corda, né? Eles estavam fazendo um treinamento, parece, e misteriosamente caíram. Exatamente. E aí você pensa assim, não é possível, né? Mas é possível, isso é que é o pior, é possível, né? E aí eu já vi, por exemplo, pai ensinando o filho a passar cerol em linha de pipa. Olha que absurdo. Pois é. Na verdade, a gente não é contra o pessoal soltar pipa. É uma brincadeira até saudável. Mas a gente gostaria que essa ideia de passar cerol, que ela fosse acabando com o tempo. Certo? Nós temos aí leis em alguns estados, inclusive Brasília tem já a sua lei, né? E nós gostaríamos até que essa lei fosse cumprida. O problema maior, pelo menos é a impressão de que se tem, que quando você chama a polícia para fazer uma queixa de que os meninos estão fabricando cerol ou estão usando o cerol na linha de pipa, que dá uma impressão de uma certa má vontade, talvez até por não conhecerem realmente os perigos. Agora, quem conhece, algum policial que já conhece, já vem imediatamente, ajuda a gente a coibir e tudo mais. Mas, a maioria das vezes, a gente escuta nós temos mais o que fazer, nós temos que correr atrás de bandido e não de criança. É uma situação complicada, e muitas das vezes. Agora, falando assim de casos, aqui no site tem o caso, por exemplo, de uma senhora que estava esperando num ponto de ônibus, né? Sim. E uma linha caiu perto dela. Ele empurrou a linha para o lado e ficou lá no ponto esperando. Sim. De repente passou um carro, puxou a linha, arrastou essa mulher, né? Sim. E, aliás, o carro arrastou a linha e fez com que ela passasse na perna dessa mulher, que quase teve a perna amputada de tão profundo que foi o corte. E o carro nem percebeu, porque a linha é praticamente invisível, né? Outra pessoa perdeu os dedos, porque quando o cerol enganchou nela, ela foi tentar se soltar, né, com a mão, e cortou os dedos a tal ponto que a pessoa amputou o dedo. Porque é cada história horrorosa, né, que falta a gente parar para pensar um pouquinho e, como se diz por aí, botar a mão na consciência, né, Robson? Porque só depende da gente não usar mais isso. Sim. É um problema cultural, né? E esses problemas culturais é somente com o tempo. A gente conta sempre com a imprensa, né, para estar divulgando essas fotos, esses relatos, né, esses acontecimentos, para ver se sensibiliza as pessoas a simplesmente pararem com isso. O problema principal é que nós estamos mexendo, na maioria das vezes, com crianças. E muitas das vezes os próprios pais é que incentivam ou que ensinam elas a usarem o cerol, que fica mais complicado ainda. Porque as crianças, elas aprendem ou com os mais velhos, meninos mais velhos, né? Ou com os pais, com o tio, com o primo, né? Sim. Que são quem passa. Porque a criança sozinha não vai ter ideia de inventar uma pasta feita de cola com vidro moído e outras coisas mais, né? Então, é um adulto que ensina, ou um adolescente que ensina para elas. Então, se a gente começar a ter consciência e pensar que na hora que está passando, nenhum problema, você sabe que tem, o outro sabe que tem, mas aí essa linha vai longe. Às vezes causa acidente na hora de recuperar, porque engancha na rede elétrica, né? Exatamente. A criança morre eletrocutada.
Depois, aves e outros animais, às vezes caem em parques, né? E as pessoas vão lá passear e morrem por conta disso, ou ficam amputadas. Na melhor das hipóteses, ficam com uma cicatriz para o resto da vida, fora o trauma, né? Nós temos também algumas situações complicadas. Eu não sei se em Brasília tem esse costume, mas aqui em Minas Gerais é muito comum, às vezes, as pessoas estarem andando na carroceria de caminhonetes. Certo? E essas caminhonetes, às vezes, as pessoas estão em pé e ficam mais altas do que a própria caminhonete. Se uma linha passar por ali, a pessoa que está dirigindo não está nem vendo. Quem está na carroceria simplesmente vai ser degolado e você só vai encontrar na hora que parar a caminhonete. É uma situação complicada. E isso que o Robson falou, que a gente comentou aqui até agora, não são, assim, hipóteses, né? Não, são coisas que já aconteceram e a gente tem que aprender com o que já aconteceu para poder evitar. Exatamente. Né? Então, olha, quem se interessar, além de simplesmente começar a pregar isso, olha, gente, cerol não, vamos brincar numa brincadeira saudável, gostosa, competir em habilidade, né? Então, aí isso é gostoso, isso é divertido, mas quem quiser pode entrar no site, ali tem umas fotos, tem inclusive uma seção que se chama Imagens Fortes, né? Que eu recomendo que preste atenção, que são fortes mesmo, tá? São vítimas de acidentes com pipa, alguns desses acidentes fatais, né? E são realmente fotos dramáticas. Abra e veja se você tiver condições de ver, não é imagem para criancinha ver, não, né? Então, ali tem depoimentos, o site é bem completo, né? E vale a pena você ver, se informar para poder saber do que está falando e, quem sabe, ser um pouquinho mais veemente na hora de convencer alguém, né, Robson? É uma situação bem complicada. O que eu tenho feito, eu tenho tirado algumas cópias das fotos e tenho entregado, assim, mandado via correio para algumas pessoas formadoras de opinião em determinados locais. Aí em Brasília nós temos um grupo de motociclistas, a Irmandade Estradeira, que sempre nos ajuda nas campanhas. Inclusive, o ano passado eles fizeram uma passeata contra o cerol, aí em Brasília. Né? E são um grupo de motociclistas bem sensatos, né? E eles também ajudam fazendo palestras e tudo mais. A gente sempre pede que alguma pessoa de várias regiões façam palestras nas escolas, né? E sempre tente ajudar de uma forma de convencer as crianças a não usarem. Nós temos também no Brasil um trabalho da Polícia Militar, que é o PROERD, né? E eles têm também nos ajudado aí falando dos males do cerol, né? E é uma coisa a longo prazo. Nós acreditamos que isso um dia vai acabar. Sabemos que isso não vai acabar assim de uma vez, né? Mas depende de cada um de nós, né? A gente ir se conscientizando, espalhando, fiscalizando. E outro dia até perguntaram onde é que denuncia. É na polícia mesmo, né? É, na polícia. O problema maior é que alguns estados não têm lei proibindo o cerol. Então, os estados que já têm, como Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, e agora, recentemente, Mato Grosso do Sul, é só ligar para a polícia e falar, está acontecendo isso, é referente a cerol, já tem a lei no estado, eu gostaria que tomasse uma providência. Né? Então, e lembrando que quem é o responsável, né, por aplicar o cerol, se isso causar a morte de alguém, você pode ser processado por homicídio. Exatamente. Né? É processado por homicídio e não interessa que não era o que você queria, você só queria brincar, mas a consequência foi muito grave. Né? Sim. Ô Robson, nós estamos recebendo aqui os parabéns da nossa ouvinte Néria, lá do setor PSUL, aqui no Distrito Federal, parabenizando pela reportagem, tá? E vamos repetir aqui o endereço do site, porque no site você pode trocar ideias, contar experiências, contar fatos, mandar fotos também, né, Robson? Exato. O endereço é www.cerol, com L no final, cerol.com.br. Robson, muito obrigada, parabéns pela sua iniciativa, pela campanha, e conte sempre com a gente aqui, né, nesse alerta de prevenção à vida, né? Eu que agradeço, Luísa, e também a Rádio Nacional, né, e o seu programa cotidiano, e dizer que estou sempre à disposição de qualquer informação que vocês precisarem,
tá? De reportagens, eu estou à disposição, e gostaria de dizer que o pessoal, à medida que forem entrando em contato com a campanha, que descobriu os males que faz, que comecem a divulgar no seu condomínio, no seu bairro, entre o seu grupo de amigos, nas escolas, para a gente atingir o maior número possível de pessoas, no sentido de saber desses males, né, que podem ser causados, né? Como diz você, é uma coisa real, não é uma hipótese, já aconteceu, né? No sentido de que no futuro isso possa diminuir. É uma pena saber que à medida que vai passando o tempo, na verdade está aumentando. A gente gostaria que esses índices fossem realmente abaixando com a conscientização de todos. Pois é. Se a gente não procurar para comprar, o fabricante para de fabricar, né? E se a gente não usar mais, todo mundo vai poder brincar em segurança, continuar se divertindo com as pipas, que são uma brincadeira tão agradável, tão boa, une a família, né? É um momento de diversão e não um momento de virar uma tragédia. Exatamente. Robson, um grande abraço e até uma outra oportunidade conversando conosco aqui na Rádio Nacional. Ok, eu que agradeço. Tenha um bom dia. Bom dia. Nós conversamos aqui com Robson Moraes Almeida, coordenador da campanha nacional Serol Não.